Boa noite. Resolvido, gente. Vamos lá, Beatriz. Desculpa aí pela intercorrência. Peraí, Bê, você tá sem microfone agora. Ainda sem, tá no mudo você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá certo? Todo mundo nos ouvindo? Sim. Bom, primeiramente agradecer a presença de todo mundo. A gente está aqui no via Teams, mas com transmissão também ao vivo no YouTube. Então, dou boa noite a todos e também, né, esse vídeo, esse debate vai ficar disponível posteriormente nas nossas redes sociais. Então, já aproveito para dar bom dia, boa tarde para os outros que também vão assistir posteriormente. É um prazer estar aqui para a gente dialogar a respeito de um tema muito relevante para o setor de saúde, né? O tema o STF e a saúde suplementar, a decisão sobre o rol da ANS. Para participar desse debate, então a gente tem aqui profissionais com longa experiência no setor e fomentadores do debate, né? Então, de forma breve, né, um mini currículo aqui, a gente está com a presença do Tiago Farina Matos, um advogado sanitarista, conselheiro de advocacy, ativista em políticas públicas de saúde e host do podcast Idealismo Prático, que a gente também recomenda, né, todos acompanhar. É um prazer, Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar com a gente hoje. Obrigado, Bia. Prazer é meu. E também a doutora Tereza Gutierrez, também advogada e sócia do nosso time de Life Science e Healthcare aqui do escritório Machado Nunes Advogados. Né, também uma advogada fomentadora do debate, com longa experiência no setor. E muito prazer a todos. Eu sou a Beatriz Maciel e Silva, sou advogada do time de Life Science e Healthcare do Machado Nunes, junto com a Tereza. Bom, antes da gente passar para esse incrível debate, né, e fomentar, explicar sobre como que foi a decisão do STF em relação à cobertura, né, na saúde suplementar, a gente vai passar algumas orientações gerais, né, em relação à live. Como a gente comentou, a gente está realizando também a transmissão via Teams para poder, né, propiciar com que as pessoas que estão aqui no Teams possam também participar ativamente, né? Então, a gente vai fazer perguntas ao final, né, da exposição. Então, a gente vai estar super aberto para receber dúvidas, também provocações, né? E até a exposição de vocês. Então, a gente conta com a participação de todos. Então, quem está aqui no Teams pode levantar a mão e participar, abrindo a câmera. Vai ser um prazer contar com a contribuição de vocês. E também, mas quem estiver no YouTube também pode enviar as suas mensagens via chat. Tá bom? Então, acho que vai ser um diálogo bem bacana. A gente conta com a participação de vocês, né? E quem está assistindo no YouTube já não deixa de passar esse lembrete para não esquecer de seguir as redes, né, sociais, o YouTube do Escritório Machado Nunes. E não só o YouTube, né? As outras redes sociais, o nosso Instagram, nós temos vários debates relevantes, né? Não só no setor da saúde, em várias áreas do direito, também no Spotify. Né? Então, fica aí o convite para nos seguir nas redes sociais. Feitas essas orientações gerais, né? O nosso também o time de marketing está aqui para dar todo o suporte em relação a isso. Vamos lá ao nosso foco de hoje, né? Então, debater esse tema tão relevante e atual e recente, né? Considerando a decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade que debateu, né, o rol da ANS. Mas antes de a gente debater, né? A gente até, né, a gente estava conversando a respeito disso, acho, a gente viu os inscritos, a gente tem participantes do setor, representando, né, vários players do setor, mas para deixar todo mundo na mesma página, né, eu acho que é um tema muito relevante para a gente nivelar e compartilhar conhecimento, é reforçar sobre o que seria o rol, né, o que é isso, o que é tanto falado, né. Então, de linhas gerais, só para a gente deixar todo mundo ciente, a gente tem um marco regulatório do setor, então a gente tem uma lei chamada Lei 9656 de 98, que regula todo o setor de planos de saúde, né? Então, como as operadoras atuam no setor, quais são as características desse plano. E na 9656, se vocês, né, forem visualizar a lei, a gente tem já previsões em relação às coberturas, né, que as operadoras precisam garantir para os seus beneficiários que adquirem esses planos de saúde. Então, a depender, né, da hipótese, né, então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde ambulatorial, um plano de saúde hospitalar, eu já tenho na própria lei 9656
uma referência mínima em relação às coberturas. E também, não só isso, eu tenho também a previsão de exceções, né? Então, já, por exemplo, né, tratamentos experimentais, para fins estéticos. Então, a própria Lei 9656 pode observar que ela já fala que a extensão dessa cobertura, né, então o detalhamento sobre esses procedimentos que as operadoras devem cobrir, responsável por regulamentar, né, o setor, fiscalizar o setor de saúde suplementar. Então, considerando isso, tanto a 9656 quanto a lei criadora, cabe à ANS, né, definir o que a gente chama de rol, ou seja, uma lista, né, ou seja, a extensão da cobertura que norteia, né, a cobertura assistencial obrigatória que todos os planos de saúde do Brasil inteiro devem seguir, né. A ANS, atualmente esse rol está previsto numa norma, né, então a gente tem a Resolução Normativa 465 de 2021, que traz, né, o que seria o rol de procedimentos e eventos de saúde obrigatórios no setor. Esse rol, né, só para fim de curiosidade, ele tem atualização periódica e todo um processo administrativo de incorporação, né, para atualização em relação a isso. Tá? Então, acho que fazendo, né, ter só esse ponto relevante, né, para deixar bem claro, né, a respeito dessa característica, né, dessa lista obrigatória, o que seria o rol, para todo mundo estar na mesma página. Considerando, né, o rol, eu acho interessante, a gente vai debater aqui hoje o cenário em relação a judicializações e interpretações em relação a esse rol, né? Então, a gente pode, né, acompanhar, tem muitas notícias em relação a isso, sobre o aumento significativo das judicializações, né? E muitas prescrições, né, realizadas, né, pelos médicos assistentes responsáveis pelos casos, fora do rol, né? Seria, né, então, exigindo, solicitando o acesso do paciente para procedimentos fora do rol. Atitude exemplificativa, né, por exemplo, né, uma movimentação do Poder Judiciário no sentido de que a simples prescrição médica, né, resguardaria, né, o acesso ao procedimento via judicial, né. Então, a gente teve, né, debates, né, por exemplo, né, o TJ São Paulo com a edição da súmula 102, né. Então, esse cenário todo em relação às judicializações. E um outro relevante desdobramento da discussão, né, que é intrínseca em relação à judicialização, seria em torno do seu caráter, né, sua natureza. Então, esse rol seria realmente taxativo? Eu teria, né, as operadoras teriam somente que cobrir aquilo que está taxativamente disciplinado nessa norma, ou não? Ele tem um caráter meramente exemplificativo, né? Então, todo esse debate, ele fomentou uma discussão, né, judicial com repercussão legislativa relevante, né, em torno dessa natureza que o rol, né, que seria essa referência mínima de cobertura assistencial, teria, né? Então, eu acho que aqui, né, passo a palavra para você para reforçar e trazer essa luz em relação a esse histórico das discussões, né, muito fortes no STJ, principalmente, e todas essas movimentações do setor em relação à discussão judicial e também a movimentação para a via legislativa, né, com a edição da Lei 14.454. Oi, Beatriz, obrigada aí por esse passo para trás aí para todo mundo ficar um pouco mais na mesma página, né, porque não é todo mundo sabe o que é rol taxativo, o que é exemplificativo, né, então acho que é bem importante. Queria agradecer de novo aqui a presença do Thiago, né, para a gente bater esse papo. Bom, só trazendo um pouco o histórico dessa discussão, a gente veio aí ao longo dos anos com, né, que você tem uma questão do registro da operadora de plano de saúde, do plano, né, e lá a operadora ela faz um estudo econômico, né, uma nota técnica, né, em que ela prevê o preço dela e tudo mais, a rede credenciada e os procedimentos ela considera o que está no rol, né, e ao longo do tempo, por exemplo, no TJ São Paulo, a gente tinha uma súmula que falava que basicamente que a caneta do médico era praticamente incontrolável, né? E aí
esse tema começou a chegar no STJ há muitos anos atrás, e por uma forte pressão, né, social aí, acabou que a gente teve, em 2020, um primeiro reconhecimento da quarta turma de que o que está previsto no rol é o que a operadora deve pagar, né? Isso foi em 2020. E em 2021, a terceira turma, né, a quarta e a terceira turma formam a segunda sessão que trata de direito privado no Superior Tribunal de Justiça, e na terceira turma, então, a gente teve uma decisão falando que o rol era exemplificativo, ou seja, a operadora pode ser, o que está descrito lá é o que, de um modo amplo, a operadora é obrigada a cobrir, mas ele pode ter que cobrir mais, né? E aí, o que aconteceu? É que a gente teve uma divergência entre as duas turmas, e esse tema foi levado para a segunda sessão, né, em que a gente teve já em 2020, em agosto de 2020, a gente já teve uma decisão ali falando do rol taxativo mitigado. Então, em regra, o rol é o que a operadora tem que cobrir, mas se cumpridas algumas exceções, né, a operadora pode ser obrigada a cobrir mais do que está previsto, né. Isso foi em agosto de 22. Em setembro de 2022, o legislador, né, aprovou a Lei 14.454, que incorporou essa previsão, digamos, do que o STJ estava falando, mas até de uma forma mais flexível do que a corte que trata das normas federais, né, previu. E a gente teve uma série de ações diretas de inconstitucionalidade também tratando do tema. No meio do caminho, foi distribuída a ADI 7265, né, pela Unidas, que é uma associação que congrega as autogestões, né, e aí, finalmente, em setembro desse ano, a gente teve aí o julgamento desse tema pelo STF, né. Ao longo desse período, a gente viu o Judiciário, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, contratando inúmeros estudos, né, para demonstrar, por exemplo, no TJ São Paulo, que as principais demandas de saúde eram de operadoras de plano de saúde e não, né, relacionadas ao SUS, né. Então, ficava sempre essa discussão, a caneta, ela é infinita ou não? No TJ São Paulo, por muito tempo foi, que eu tinha, inclusive, uma súmula, que foi revogada recentemente. A gente teve ainda, em setembro do ano passado, a decisão do STF sobre o tema 6 e 1234, que tratavam especificamente do SUS, né? Então, o STF, ao longo do tempo, ele foi sendo chamado aí para tratar desse assunto, né? E o que ele decidiu no tema 6, né, já era muito a expectativa do setor, é que ele trouxesse aí parâmetros semelhantes, né? Então, eu tive um julgamento ali no dia 17, em duas sessões, né, no pleno do STF, uma no dia 17 de setembro e a outra no dia 18, né? Num primeiro momento, o Barroso, ele trouxe ali, olha, o RAU é taxativo, mas se o paciente demonstrar, né, uma série de requisitos, né, que estão na ata de julgamento que foi disponibilizada, se demonstrar todos esses requisitos, a operadora pode sim vir a ser obrigada a pagar esse procedimento. A gente teve uma divergência significativa do Flávio Dino, né, falando que os requisitos que o STF estavam impondo, primeiro, que a lei da saúde suplementar, ela é muito mais detalhada do que a gente tinha previsão no SUS, e que então o Supremo não deveria criar tantos requisitos assim como para o SUS, porque a lei em si já trazia requisitos, né? Então ele já estava indo no sentido de não julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade, né? A ação direta de inconstitucionalidade, aqui para os não advogados, ela tem requisitos para você ajuizar, você tem que ter representatividade nacional, e quando uma ação direta de inconstitucionalidade é julgada pelo Supremo, ela tem efeito nacional. Eu falo que nenhuma lei tem mais eficácia do que uma lei julgada em ação direta de inconstitucionalidade,
porque o próprio Supremo tem um fluxo de reclamação que ele recebe diretamente reclamações em caso de descumprimento das teses que são fixadas pelo próprio STF, né? Muito parecido com o que está ali no tema 6 para o SUS, e essa divergência e também, na primeira manifestação do Barroso, uma previsão de que o próprio consumidor deveria fazer prova de questões técnicas que efetivamente podem ser consideradas pesadas, né? A gente teve uma posição do Zanin flexibilizando a questão da prova pelo próprio consumidor e, no fim, a construção da tese ali que está disponível na ata de julgamento disponibilizada no site do STF. Acho que é essa visão geral, né, que eu gostaria de passar aqui, e vou passar aqui a palavra para o Tiago Farina também fazer alguns comentários iniciais em relação a esse julgamento do STF e o posicionamento que ele tem em relação a essa invocação, né, da Corte. Acho que tem questão relacionada à possível complementariedade da saúde suplementar, né, Tiago, que a gente pode tratar, a questão da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, enfim, queria suas impressões gerais aí também em relação ao STF. Legal, Tê. Eu acho que assim, a gente tem que olhar essa decisão num contexto, né, como vocês mesmas apresentaram. Eu acho que está muito conectado também com aquele contexto da decisão do Supremo, que acabou originando duas súmulas, a 60 e a 61, que tratam do acesso a tecnologias no SUS. E por que eu falo que a gente não pode olhar esses dois temas de forma separada? Porque toda a lógica de construção do raciocínio para essa tese, que vai ter um efeito muito parecido com a das súmulas vinculantes, se inspirou demais na decisão. O próprio Barroso comentou que, olha, ele tentou fazer o mais próximo possível daquela decisão. E eu acho que vale a gente resgatar, né, que durante muitos anos, assim, desde a criação do SUS, principalmente na década de 90, quando surgiram os medicamentos para HIV/AIDS, as pessoas começaram a ir atrás do direito a uma saúde integral, né? Sobretudo ali no SUS. E começaram a ter ali ações judiciais relacionadas a esse movimento. Outras patologias não tinham, talvez, medicamentos tão caros, era tudo meio que garantido ali pelas operadoras de plano de saúde, pelo sistema. E as coisas começaram a mudar ao longo desses anos, né? De 90 para cá, tecnologias muito mais caras surgiram, você teve muito mais procedimentos, muito mais opções terapêuticas, diagnósticas, etc. E o mundo foi mudando, né? A própria Lei 9656 é uma lei antiga, assim, é uma lei cheia de puxadinhos, cheia de... Né, se a gente for fazer uma análise detalhada da lei, a gente vai ficar assustado, porque é uma confusão aquilo ali. É uma mistura do que é atual com o que é antigo, etc. e tal. Então, assim, isso foi gerando problemas, né, para todos os atores. No SUS gerou problemas e aí acabou gerando aí essa súmula vinculante que estabelece meio que regras, ou pelo menos dá ao poder público, né, quem faz a política pública, o poder de definir o que vai ser e o que não vai ser coberto. Então, eu acho que ali foi uma decisão republicana. Por que eu falo que foi republicana? E isso também vai se aplicar aqui também, né? Talvez com outro olhar, mas também vai se aplicar aqui também. Porque qual é o papel do legislativo? Criar leis, né? Estabelecer assim, o que é direito? E aí, o legislativo, quando ele cria leis, ele acaba jogando um pouco de responsabilidade também por o executivo regulamentar esta lei. Principalmente quando a gente está falando de serviços públicos, né? Os serviços de relevância pública. O executivo regulamentou a lei. Então, vamos pegar no SUS ali. O legislativo criou a Conitec, estabeleceu os padrões ali do que deveria ser a Conitec. E falou para o executivo, você vai regulamentar a composição da Conitec, funcionamento da Conitec, etc. e tal. O executivo foi lá e regulamentou. A ideia é que se a Conitec estabeleceu que uma tecnologia vai ser coberta, ela vai ser coberta. Se ele disser que não vai ser coberta, não deveria ser coberta. Só que aí as pessoas vão atrás do judiciário. E aí, você acaba não sabendo em que eu confio. Assim, se ela disse não, mas eu posso entrar em cima do judiciário, então ela não disse não, assim, então ela não tem tanto poder. Assim, né? O judiciário deveria, em tese, respeitar isso. E eu acho que a decisão ali do Supremo, no SUS, e eu já vou ir para a saúde suplementar, mas eu acho que é importante a gente fazer esse paralelo, ela meio que falou assim, olha, gente, o legislativo criou a lei, o executivo regulamentou a lei pode estar boa ou ruim, né? O decreto ou a regulamentação pode estar boa ou ruim, mas é ele que tem que fazer.
Eu não posso ficar aqui criando uma interpretação, um jeito diferente, como eu gostaria que o decreto fosse, como eu gostaria que a lei fosse. Eu tenho que dizer se a lei está sendo aplicada ou não, né? E foi isso que ele fez. Ó, a Conitec tem esse poder e deve fazer. A mesma lógica ele usou aqui também. Ele tentou ir por essa linha. Olha, a ANS é a agência que regulamenta. A lei estabeleceu que a COSAúde, que vai ter que ajudar a ANS a estabelecer o que vai fazer parte do rol, o que não vai fazer parte do rol. Então, se a ANS disser que não vai fazer parte do rol, eu, judiciário, não posso dizer que o direito da pessoa é de ter acesso, mesmo que a ANS diz que não deveria ter o acesso, por uma série de motivos técnicos, financeiros, etc. e tal, né? Eu acho que nessa linha a gente pode pensar que foi republicano. Eu só acho que tem um componente aí que tem uma diferença gritante do que aconteceu no SUS e do que aconteceu na saúde suplementar. E eu não estou dizendo nem que eu acho que esse seria o melhor cenário regulatório. Eu estou indo para um aspecto legal. No SUS, você teve a lei dizendo assim, olha, a Conitec tem que dizer se é para cobrir ou se não é para cobrir. E aí o Supremo ele meio que validou isso. Na saúde suplementar, você não tinha um marco regulatório, uma lei, dizendo isso. Pelo contrário, você tinha na saúde suplementar essa lei 400.454, que eu particularmente acho que é uma lei ruim, mas é uma lei, e eu não acho que ela é inconstitucional, né? Que ela dizia assim, olha, além daquilo que consta no rol, as operadoras devem cobrir aquilo que... Aí ele criou duas opções ali, que são estranhas, mas assim, cara, são estranhas, podem não ser as melhores do mundo, mas assim, não são ilegais. Ela disse assim, olha, se for incorporando pelo menos uma agência de renome internacional, a operadora de plano de saúde deve cobrir. Ou se houver evidências científicas. É aberto, é muito aberto esse negócio de evidências científicas. O da agência de renome internacional eu nem acho que é tão aberto. E eu também nem gosto de falar que era rol exemplificativo, porque na verdade era um outro rol, é um rol paralelo. Rol de coisas incorporadas em pelo menos uma agência de renome internacional. Rol de coisas que têm evidência científica. Não é assim um exemplo, é um outro rol, paralelo, assim, né? Que é difícil a gente relacionar tudo, mas é um rol também. Daria para a Inés chegar e falar assim, olha, eu considero 5 agências, as que a gente sempre cita aqui, como agência de renome internacional, fazer um acordo de cooperação técnica para que ela informa tudo que foi incorporado e a Inés passa a listar tudo que foi incorporado em uma dessas 5 agências, sei lá, 5, 10, quantas quiser. Daria para fazer isso. Daria para fazer isso. Dizer que não dá, não é verdade. Daria, né? O que o Supremo fez foi, assim, ignorar completamente esta lei e simplesmente falou assim, esquece esse negócio de agência de renome internacional, porque foi isso que ela fez, ignorou o negócio da agência de renome internacional, né? E criou basicamente os mesmos critérios para o SUS. Então, acho que diferente do que tinha lá no SUS, que já estabelecia que a Conitec tinha o poder de fazer isso, aqui na saúde suplementar, tinha uma lei dizendo que deveria cobrir algo, sei lá, vou ficar só no incorporado em agência de renome internacional, porque eu acho que é mais objetivo do que aquela parte ali da evidência científica que é mais ampla, tá? Mas nessa parte, podia ser ruim, mas não era inconstitucional, né? Não era inconstitucional. E aí eu acho que começou essa discussão, que inclusive foi o fundamento do voto do Flávio Dino, né? Ele até falou assim, olha, desculpa, a Inés está querendo que a gente faça uma coisa que é a responsabilidade dela. Ela tem que regulamentar. Daria para regulamentar? Daria. A lei é muito ampla? É ampla, mas a Inés poderia fazer isso. Só que a Inés não fez. A Inés, inclusive, tem uma resposta lá que ela pôs no Supremo, que eles até citaram. Ela falou assim, ó, Supremo, eu gostaria que você me desse algumas diretrizes aqui para eu poder regulamentar esse negócio. E na boa, eu acho que isso foi uma fala jurídica ali. Porque se você olhar os comentários da Inés, nas entrevistas da época, nos eventos da época, a Inés não gostava dessa lei. A Inés não regulamentou essa lei, não porque ela não sabia como regulamentar, ou porque ela, assim, era impossível ela regulamentar. Ela não regulamentou porque ela não quis regulamentar. Inclusive, ela falava assim, olha, eu quero que eu tô esperando que eu tô falando isso porque eu mandei uma lei de acesso à informação, e ela falou assim, olha, eu tô esperando o presidente da República regulamentar por decreto. Regulamentar por decreto. Aí, assim, quem é que vai orientar o presidente da República em matéria de saúde suplementar, se não a Inés? Não é a Inés que tem que acionar a Casa Civil e falar assim, Casa Civil, ó, tá aqui uma ajuda aí, já que eu considero que você tem que regulamentar, pergunta se alguém foi lá e falou com a Casa Civil. Então, assim, eu achei, essa parte eu achei estranha. Estranha não, assim, discordo da fala, acho que foi o Gilmar Mendes que falou assim, olha, eu achei que foi uma humildade administrativa da ANS de não ter regulamentado e jogar a responsabilidade pra gente. Não foi humildade, não foi
foi uma idade, né? Se você olhar o histórico assim, você vai ver que foi um deliberado, assim, ela não quis regulamentar, não gostava da lei, né? Pode não gostar da lei, mas tem que cumprir a lei, né? Então acho que teve, só para começar aqui, algumas pimentas, assim, para a gente refletir a respeito. Não, legal. Beatriz? Não, perfeito, eu acho que o Thiago comentou aqui, e eu acho que seria bom só reforçar aqui, então, que a ADI, né, como a Tereza comentou, ela teve como foco debater exatamente esse aspecto. Essa inovação, né, trazida pela 14.454, ela é constitucional, né? Vamos fazer uma avaliação em relação a isso. Então, a lei de 2022, ela tinha um critério, né, realmente, como já comentou, a gente debateu muito em relação principalmente à questão porque não é cumulativo, né, é ou, né, então um caso que há prescrição e existe a comprovação de eficácia, né, um artigo bem amplo, ou a recomendação, né, de no mínimo um órgão de avaliação de tecnologia em saúde reconhecido, né, então a ADI teve como, né, foco avaliar se realmente, né, é constitucional. E teve todo, né, esse pano de fundo que o Thiago reforçou, eu acho que a Tereza também até pode reforçar também, né, tem em relação aos critérios do SUS, né, porque realmente a gente vê, se a gente avaliar, né, a lei que trazia 2 critérios não cumulativos, né, então a gente tinha essas 2 opções, né, então eu poderia imputar para a operadora a cobertura se eu tivesse esses 2 critérios, agora uma decisão, né, via, né, a ação direta de inconstitucionalidade com diversos, né, então são 5 critérios, né, então que o STF agora de forma cumulativa, né, traz como orientações, né, diretrizes para que seja avaliado, e não só esses critérios. Então o ponto relevante também há orientações para o próprio Poder Judiciário, né, então acho que isso é bem relevante, né, Tê? Tá, vou explicar mais ou menos então o que ficou decidido, né, também. Basicamente ficou a regra geral, é que a operadora vai ter que cobrir o que está no rol, né, então se está no rol tem que cobrir, e essa nunca foi uma discussão, né, porque até pegando um gancho no que o Thiago falou, mas também está no rol, né, então a lei 14.454, quando ela faz a exceção do parágrafo 13, né, que dá outros critérios, que também seria um rol extra, né? Do meu ponto de vista, quando está no rol ali, se está, é matemático, é um depara, né? A exceção dependeria dessas outras comprovações. Então, eu não sei se eu concordo tanto que é um rol a mais, né? Porque o rol, ele é matemático. Se está no rol, cobre. O resto eu vou ter que comprovar, e a lei já trazia algum tipo de critério ali que teria. E, obviamente, que a ANS poderia ter feito um movimento nesse sentido de regulamentar esse parágrafo 13, mas decidiu ali por não seguir com essa regulamentação, né? Mas, basicamente, o que a tese que foi aprovada pelo Barroso, né, e que ainda pode ser, inclusive, objeto de alteração, pode ter embargo de declaração, né, e vai ter, pelo que a gente, né, ontem teve até o Congresso de Direito Médico, que a presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, a Juliana Hassi, levou inúmeras autoridades, né, foi, assim, um sucesso, já também lá, próprios representantes das operadoras mencionando que tem perspectiva de recurso, sim, para fazer alguns esclarecimentos, né, mas basicamente o que a gente tem? Regra geral, só cobre o que está no rol, né? Quando que vai ser obrigado a cobrir o que não está no rol? Prescrição de médico ou odontólogo. Isso já está na própria lei. Que é bem óbvio também. Que é a coisa mais óbvia do planeta. Esse nem precisaria, porque a própria 9656 já prevê, mas ok. Segundo, ausência de negativa de cobertura pela ANS, né? Ou pendência de análise de incorporação. Então, se a ANS tiver negada a incorporação, não vai ter que cobrir, né? A gente tem um dispositivo semelhante lá para o SUS, né? Além disso, tem que ter ausência de alternativa terapêutica no rol. Então, vai ter que, quando o paciente quiser um procedimento que não está no rol, ele vai ter que analisar tudo que está no rol e falar: esses procedimentos que estão aqui não me servem por tais e tais motivos. Segundo,
tem que ter comprovação de eficácia e segurança, e aí, à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, né? Que é a avaliação de tecnologia. Aí eles se atrapalharam todos, né? O termo ficou horrível, sem concordância nenhuma, eles vão ter que mexer nisso. Está mal escrito, provavelmente vai mudar, né? Mas, enfim. E aí, essa comprovação de eficácia, né, tem que ser respaldada por evidências científicas de alto nível. E, além disso, se for produto, e aí é outro ponto que eu fiquei na dúvida, né, porque procedimento médico não tem registro na Anvisa. O que a Anvisa registra é medicamento e produto para a saúde. E se for um procedimento, mas aí ele está colocando como um requisito o registro na Anvisa, que também já está na lei. Também já está na lei. Está no artigo 10 lá, né, que a operadora não é obrigada a cobrir o que não tem registro, né? E aí, quando o judiciário, né, for fazer a avaliação de tudo isso, né, então e é todos, né? Antes, como a Beatriz colocou, a lei previa agora não, agora é uma escada. Cumulativa. Se você subir 4 degraus, se você parar no 5º, você não tem direito. É isso. Você tem que conseguir passar por todos os degraus, né? Quando a gente discutiu, eu e o Thiago, o tema 6 e 1, 2, 3, 4, o Thiago até fez uma escada, né, para mostrar. E é uma ótima figura, né? Então, ou você chega no topo e cumpre tudo, ou, teoricamente, você não vai ter direito, né? E o judiciário, quando ele for avaliar tudo isso, ele não pode considerar só os relatórios técnicos e prescrições que o paciente juntou no processo. Ele vai ter que pedir ajuda ou para a Natjust, né, ou para alguém técnico que seja de confiança dele, tá? E aí, né, então, e aí ele dá uma orientação muito clara para os juízes. Ele fala, olha, se não tiver no rol, você não pode conceder, né, e se você apreciar o pedido fora do rol, você tem que ter, né, um apoio técnico para análise, que não pode só ser o relatório médico apresentado, né, e você tem que ver se teve negativa, requerimento e negativa ou omissão da operadora. Então, o paciente também vai ter que demonstrar que ele pediu para a operadora, que a operadora ou negativou ou que ela não respondeu, né, ela foi omissa. Então, mais uma prova que o paciente vai ter que fazer, né, se ele tem que analisar se o ato de não incorporação, considerando o caso concreto, ele não pode incorrer na análise da legalidade da incorporação ou não, né? Na verdade, ele pode ver se foi ilegal, ele não pode entrar no mérito da discussão. Não, ele só pode avaliar se formalmente tem alguma ilegalidade formal. Exatamente. E se ele aí ele tem que analisar esses aspectos técnicos que eu falei antes, com apoio técnico, não adianta só os documentos que o autor juntar, e se deferir o pedido extra-rol, ele tem que comunicar a ANS, né? Então, é uma escada aí, e o Dino falou várias vezes, né? Ele até usou a expressão via crucis, né? O Dino usou a expressão, ele falou que o que você está fazendo é uma via crucis, né? Que é intransponível. Ele usou esse termo, né, também, o Dino. Você sabe que, assim, eu nem acho que é intransponível, eu acho só que a comprovação, evidências, a gente vai ter que ter, talvez, até um suporte e um maior engajamento do Conselho Federal de Medicina, alguma coisa assim, porque o médico vai ter muita importância, né? Se for algo realmente muito relevante para o paciente, e aqui, assim, pensa qualquer um que está aqui, a hora que você está doente, com uma doença grave, e o seu médico, né, de confiança, te falou alguma coisa, a princípio você confia nele, né? Agora o médico, até acho que por um dever, assim, acho não, por um dever, e agora, principalmente porque isso aqui é vinculante, ele vai ter que ajudar muito o paciente. Quando ele acredita que um tratamento é realmente fundamental para o paciente, ele vai ter que fazer um baita relatório, ele vai ter que juntar as evidências científicas, estudos de outras agências, né? Acho que ele vai ter uma importância grande nisso, principalmente se a gente for considerar que quem tem que fazer o ônus da prova num primeiro momento é o paciente, né? Será que o Natjust poderia ser esse parceiro também, no sentido de buscar uma verdade real?
Acho que sim, eu particularmente não gosto muito desse modelo de natijus. Eu acho que você acabou criando novos modelos de incorporação de tecnologia. Eu sei que eles servem como uma espécie de peritos do juiz, para ajudar o juiz ali, mas se você começar a olhar pareceres de natijus, você vai ver que tem pareceres de tudo quanto é tipo, casos exatamente iguais. Tem natijus que entende de uma forma, tem natijus que já até quer meio que dizer para o juiz como é que ele tem que julgar. Ele está ali só para relacionar informações, não está lá para dizer se acha que o paciente tem direito, se não tem direito, etc. Eu acho que tem que tomar muito cuidado também, e o CNJ tem que ser muito também rígido, né, para não permitir que o natijus extrapole assim, a sua função. Quem tem que fazer uma análise de mérito, de contexto, é o juiz, assim, com as informações que eventualmente o natijus traz. Então, acho que tem um aspecto importante. Você mencionou a questão do registro da Anvisa, eu não tinha pensado nisso, mas aqui é outra forma, acho que é outra prova de que o Barroso se inspirou quase que 100% na decisão do SUS, porque a decisão do SUS era só para medicamento. Era só para medicamento. Fazia todo sentido ter registro da Anvisa. Aqui não necessariamente. Aqui não é só para medicamento. Então, acho que esse é um tema. Vamos aproveitar já, tem gente que está escutando a gente e eventualmente tem legitimidade para entrar com embargo de declaração. Acho que esse é um ponto para se... É contraditório, assim, né? Não é só para medicamento aqui também, né? Eu acho que tem esse aspecto que você comentou que é muito, muito, muito importante. Agora, outra coisa, que aí sim eu acho que vai ser muito difícil o paciente identificar, não só o paciente, mas até o advogado do paciente, até o médico do paciente, é quando você deu um poder ali para essas autoridades, no caso do SUS a Conitec, no caso da saúde suplementar a ANS, na hora de tomar uma decisão se deve incorporar ou não, eles têm muita responsabilidade. Isso é uma coisa que pode mudar, assim, pode ser a diferença entre a vida e a morte, realmente. E se eles tomarem uma decisão ruim, pessoas podem ficar para trás porque houve uma decisão ruim, né? Então, assim, a responsabilidade aumentou absurdamente, porque agora, se a ANS disse não, se for para cumprir a súmula, o paciente não vai ter acesso. E aí, eu acho que a gente tem que separar que isso aqui não deve ser considerado um atestado de oráculo para a ANS. Isso aqui tem que ser um voto de confiança para a ANS, mas não um atestado de oráculo, porque a ANS é um órgão formado por pessoas, e pessoas, por serem pessoas, elas cometem erros, né? Quem é que vai identificar se há uma ilegalidade no ato, né? Quem é que vai identificar? Eu acompanhei, vou dar um exemplo no caso do SUS, né? Porque acho que ali é mais fácil você identificar a tomada de decisão. Na saúde suplementar existe uma certa obscuridade, assim, de quem é que toma, de fato, a decisão. Mas era uma tecnologia que estava empatado, 5-5. E na Conitec, nunca o secretário, embora ele tenha o poder de tomar a decisão, nunca na história, não sei um caso ali de Covid, mas que era tão polarizado que a gente descarta aqui para o raciocínio ficar interessante, ele nunca foi contra a recomendação da Conitec. E esse era um caso que estava 5-5 e só tinha mais uma pessoa na sala. A hora que essa pessoa da sala foi votar, cara, o microfone dela pipocava, ninguém conseguia entender o que ela queria dizer. Bom, no final, depois de uns 3 minutos de angústia de todo mundo ali, querendo saber qual era o voto daquela pessoa faltava, ela escreveu no chat que acompanhava a Secretaria Executiva da Conitec. E aí, eu não posso provar nada, assim, mas acho que qualquer um que estivesse assistindo aquilo ia ficar assim, cara, primeiro, se pipocou daquele jeito o microfone, que em 3 minutos ninguém conseguiu, será que ela estava escutando mesmo? Será que é um voto refletido, realmente ponderado? Será que ela seguiu, sei lá, aquele player que era o mais confiável, a Secretaria Executiva da Conitec, o player que mais entende ali, ou que está coordenando a reunião? E aí eu fico pensando, cara, foi 6-5 para não incorporar. Será que uma situação como essa, eu poderia, na linha ali daquele voto segundo do Gilmar Mendes, que fala que pode ser uma decisão, a ilegalidade também significa uma deslegitimação da decisão, porque o processo ali tem indícios de que não foi tão adequado. Agora, quem é que vai, assim, além de algumas pessoas meio malucas, que nem eu, que gosto de assistir reunião, assim, da Conitec, assim, sento com minhas filhas na sala e assisto no YouTube as reuniões, assim, você acha que vai ser fácil para um paciente identificar que há um problema no ato da tomada de decisão, que não é só mérito, é o ato formal de tomada de decisão? Até para o advogado do paciente, vai ser fácil para ele identificar? Eu acho que é muito difícil. E eu acho, Tê, que é uma grande responsabilidade de todos nós que atuamos nesse cenário,
que a gente, assim, sei lá, eu me sinto um pouco nesse dever, já que eu assisto a reunião, eu tenho um dever cívico de apontar fragilidades, assim, né? Porque isso pode impactar muita gente. E todos os atores, eu acho, de alguma forma vão ter que começar a fazer essa accountability sobre o processo. O nosso objetivo, acho que o objetivo de todo mundo é ter um processo que a gente confie. Eu não quero ter que ficar pensando se é coberto, não é coberto. Quem tá certo? É o metodologista que diz que os estudos são frágeis? É o meu médico que diz... Cara, a pior coisa do mundo pro paciente é estar nesse fogo cruzado. Ele só quer resolver. Ele quer um processo confiável. E para a gente ter um processo confiável, a gente vai ter que corrigir algumas fragilidades. Não é que a culpa das pessoas, que as pessoas fazem isso por mal. Quando eu estou falando de fragilidade, é que é um processo cheio de detalhe. E ele pode ter vieses e ruídos, vieses, assim, cognitivos, que a pessoa não faz por mal, mas que podem atrapalhar muito e podem prejudicar. Assim, tanto o paciente quanto as operadoras de plano de saúde. Se você incorpora uma coisa que também não é boa, que não deveria, você não tem que incorporar mesmo, mas tem que ser muito cuidadoso. Isso pode ter um efeito grave, assim, para o sistema, para as pessoas, né? Então, acho que todos nós aqui vamos ter também um pouco dessa responsabilidade de acompanhar a coerência do processo de tomada de decisão. Né? Isso, inclusive, né, Thiago, a coerência e a consequência, né, da tomada de decisão, isso vem sendo reforçado cada vez mais, né? E aí eu acho que a gente também, como atuantes fortes no setor, né, a gente também tem que fazer um apelo, né, para o Poder Executivo Federal, né, porque as agências estão desfalcadas também, né, Thiago? Cá entre nós. Isso não veio da noite para o dia, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas assim, a CEMED, por exemplo, que é um órgão interministerial que aprova o registro de preço de medicamento no Brasil, tem 20 pessoas. E fiscaliza e multa, né, para todos os medicamentos, a não ser aqueles que não têm. Então, a Anvisa também está com pouca gente. Hoje mesmo saiu uma matéria falando que a maior parte das agências, o orçamento é menor do que há 10 anos atrás. Então, quer dizer, como que a gente vai ter uma incorporação digna? Sim. Diante de um cenário tão frágil assim, né? Você sabe que isso também me faz pensar... Por que eu acho que a gente não luta por isso? E eu concordo 100% com você, né? Às vezes eu vejo também a INS falar nas reuniões assim, porque o meu prazo é muito curto, eu não tenho muita gente. Assim, isso pro paciente, cara, dói no coração, porque, cara, desculpa, não é problema do paciente, né? Mas, assim, é importante, eles não estão errados de estarem questionando isso. Agora, eu acho que falta ficar claro exatamente o que é que precisa fisicamente acontecer para a ANS poder ter a estrutura que ela deseja ter, ou que ela precisa ter. E o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, eu sou ativista aqui, você também é ativista, né? Eu quero ajudar a ANS, eu quero mesmo, por exemplo, esse é um ponto que eu concordo 100% com você. Temos que ajudar. O que eu preciso fazer? Eu preciso que seja aprovada uma lei, já tem uma lei dizendo o que precisa de estrutura, precisa de mais orçamento, e não é claro para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas eu me enquadro até nelas, porque nesse aspecto eu não sou um especialista. O que precisa acontecer? Para quem que eu ligo, assim, sabe? Para quem que eu ligo? Para dizer assim, olha, a ANS está com esse problema, eu preciso que alguém resolva isso aqui. O que é que tem que acontecer? É a aprovação de uma lei? Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que começar a deixar de lado o abstrato, sabe? A ideologia da discussão e falar assim, o que eu preciso que aconteça para a ANS ter o que ela precisa ter e não usar, pelo menos, isso mais como desculpa, porque ela vai ter a estrutura que ela precisa ter, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter também. Não, legal, a gente pode até fazer uma defesa mais clara e de forma mais objetiva. Eu me disponho a essa segunda etapa aí com você, Thiago, sem problema nenhum. Mas eu acho que mas eu acho que isso a gente tem que considerar. Só um ponto também que eu acho que é relevante dessa decisão do STF, né, que está essa discussão. Publicou a ata de julgamento, a ata de julgamento já está valendo, não está, a operadora já pode juntar a ata de julgamento para fazer suas defesas agora. Então, assim, a ata de julgamento... O acórdão ainda não foi disponibilizado, então não sei o teor já ainda dos votos dos ministros, né? Ainda que você consiga achar na internet um ou outro, o que vai valer é o acórdão, né, também. Mas por jurisprudência do próprio STF, não está previsto no Código de Processo Civil, né? Para ações de controle concentrado de constitucionalidade, que é o caso da ação direta de inconstitucionalidade, e para ações com repercussões gerais, né? Eles, tanto que
na ADI do piso de enfermagem, eles mencionaram em vários momentos a ata de julgamento. Então, eles construíram uma tese de que a ata de julgamento já seria suficiente para fazer efeito para toda a sociedade. Então, sim... Está valendo, então. Está valendo. Está valendo. Sim, está valendo por jurisprudência do STF, não por previsão no Código de Processo Civil ou no regimento interno do próprio STF, tá? Só para deixar esse ponto claro aqui para todo mundo. Então, está valendo por jurisprudência do STF. Beatriz, desculpa. Não, e tem evento vinculante também, né? Acho que é legal vocês falarem isso também, viu? Que tem efeito. Porque eu tenho visto muita gente falar em alguns artigos, assim, de que, olha, não, isso aqui não que isso aqui é diferente das súmulas que tem efeito vinculante. Mas eu acho que um aspecto que é importante aqui é que por que a súmula tem efeito vinculante, que recurso que existe para garantir que seja vinculante. Você entra com uma reclamação, uma petição direta no Supremo para dizer assim, ó, estão descumprindo a sua decisão ali. Então vai lá e já dá um puxão de orelha no juiz, dá um puxão de orelha ali E aqui é a mesma coisa, cabe reclamação. Então tem um efeito vinculante tal como a súmula, né, basicamente. Imediato, né, foi inclusive, então assim, nesse tema aqui, o que acontece? O objetivo dessa ação direta de inconstitucionalidade e das súmulas é o quê? É você, de alguma forma, criar um entendimento unificado em todo o país, né, de interpretação daquela lei, né, que foi considerada inconstitucional, né, e aí o STF, o que ele fez? Ele criou um rito específico, né, para, uma vez ele tendo uma decisão em controle, a gente chama de controle, porque o controle constitucional, ele pode se dar de maneira difusa. Então, eu vou lá no juiz de direito, lá da primeira instância, ou no tribunal, até chegar o processo no STF, ou quem tem legitimidade para juizar a ação direta de inconstitucionalidade, que são normalmente entidades com representação nacional, ele vai e protocola uma petição direta. Então, ele não fica esperando o processo tramitar, né, em todas as instâncias do país, ele vai direto no STF. E fala, STF, isso aqui é inconstitucional, então julgue diretamente. Por quê? Porque isso aqui vai causar um impacto enorme para todo o país se você não julgar logo de uma vez, né? Esse poder, ele foi conferido ao STF numa emenda constitucional no fim dos anos 90, né? E por uma lei específica, e por isso hoje, né? E aí muitos juristas do mundo falam que o nosso STF é tão poderoso e as cortes dos outros países não, porque ele acaba definindo qual que tem que ser a interpretação das leis, né? Então, acho que é um pouco isso. E o efeito é vinculante, sim, imediato. Então, desde o dia 18, do dia 24, acho que foi publicado no site do STF, toda operadora pode pegar aquela ata de julgamento e falar, olha, não cumpriu os requisitos, não cumpriu. Então, significa o quê? Significa que ele não conseguiu subir a escada até o fim, não está no rol, então não sou obrigada a cobrir. Se o juiz de direito conceder, a operadora pode fazer uma reclamação no STF e o STF julga isso muito rápido. E isso está acontecendo bastante no tema 6 e no tema 1, 2, 3, 4, né? Até teve um acórdão outro dia do Gilmar Mendes dando uma bronca em todo o judiciário, reclamando que tinha muita reclamação lá, né? Mas é isso, tem efeito vinculante, sim, desde o dia 24 de setembro. Foi 24, 25, né, Beatriz? 25 de setembro, a publicação. Que foi quando a ata foi publicada. Perfeito. Beatriz, está com você de novo. Super claro. Eu acho que a gente já caminhando para o final, né, também para a gente abrir, né, aqui a oportunidade para questionamentos, também, né, provocações também. Eu acho que, como o Thiago e a Tereza reforçaram, é um tema super relevante para o setor, né? O setor de saúde suplementar é um setor econômico muito essencial, né, para todos nós. Então, essa decisão ela invoca muitos questionamentos, né? Por um lado, uma visão positiva no sentido de, né, seria uma decisão que reforçaria a segurança jurídica que o setor tanto, né, ao longo do tempo, né, almejava, né, seria uma esperança de redução de ações judiciais, né, e a busca por decisões judiciais mais coerentes, com diretrizes mínimas mais claras, né, ou também muitos desafios
né? Por outro lado, como o Thiago bem reforçou, como fica o paciente nesse caso, né? Qual que é o papel do médico para assegurar, né, o cumprimento desses requisitos, né? E como que vai a relação em relação principalmente ao acesso, né, à saúde, né? Então são temas muito relevantes. Então essa decisão ela invoca esses muitos questionamentos que a gente não tem, claro, resposta para tudo, mas é um marco muito relevante para o setor, né, principalmente como foi debatido, o setor de saúde suplementar não caminha sozinho, é um movimento também do setor de saúde, né, como um todo. A gente está acompanhando também os desdobramentos em relação ao acesso a medicamentos no SUS, então é um debate muito amplo, mas realmente muito relevante, né? Então acho que aqui só para finalizar, também passo a palavra para a Tereza e para o Thiago para a gente encerrar aqui e abrir para questionamentos, mas é isso, né? Então há críticas em relação à decisão, claro, né? Mas são muitos questionamentos que precisam ser debatidos. Então, cabe a nós, né, advogados, players do setor e também como cidadão, fomentar e debater esse acesso. Então, aqui a gente está falando sobre, né, o acesso à assistência à saúde suplementar. Então, é um tema muito relevante para todos nós. Então, acho que últimas palavras, Thiago, também, para a gente abrir para as perguntas finais. Não, eu só quero fazer duas críticas à fala do Barroso, na verdade. Uma é que ele fala que a saúde suplementar é complementar ao SUS. Está errado. A Constituição, são dois sistemas paralelos. A Constituição fala expressamente que quem atua em regime de complementariedade, atua em regime de complementariedade ao SUS, e isso é feito principalmente pelas filantrópicas, tá? Mas também o privado pode fazer isso, não é proibido. E acho que está equivocado, e em um determinado momento, eu não sei o que aconteceu direito, mas ele deu a entender que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável na relação entre operadora e plano de saúde, né? Mas só que está na própria lei 9656, que aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, só esses dois pontos, assim, não sei se isso vai voltar, né? A questão do Código de Defesa do Consumidor, acho que o próprio Zanin acabou conseguindo resolver de alguma forma, né? Mas só esses pontos, assim, que eu achei chato, assim, né? E eu acho que, assim, importante você ter trazido isso, principalmente da participação da complementar, né? Porque realmente, se você for olhar tanto a Lei Orgânica da Saúde, eu fui atrás da Lei Orgânica da Saúde também, até com legislações comentadas, e aquele dispositivo que eles citaram, realmente diz respeito a quando o SUS não tem condições sozinho atender o SUS, ele pode pedir ajuda do setor privado para atender o SUS. Esse complementar não tem nada a ver com a saúde suplementar, que a gente entende, assim, que é a pessoa mesmo, que é uma coisa privada, né? E por que eu acho que esse seu ponto é importante ter? Porque grande parte da fundamentação dos votos contrariamente ao voto do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes, que, né, teve outros dois, acho que o Fachin e a Carmen Lúcia, mas os dois ali, eu acho que foram os mais, eles foram os mais atuantes ali na defesa. Eu acho que, assim, se você realmente descartar esse argumento deles, eles ficam praticamente sem argumento. De novo, a lei podia ser ruim, mas eu não acho que ela é inconstitucional. Agora, também, deixa eu me colocar no meu devido lugar, assim, né? O Supremo já falou que ela é inconstitucional e agora a regra é essa. A regra do Supremo é totalmente sem pé na cabeça? Não acho que é. Eu acho que ela vem, assim, ele extrapolou a sua... Eu acho que ela não foi tão republicana porque ele desprezou o que o legislativo quis dizer, né? Desprezou a vontade do legislador. Mas, paciência, passou, essa a decisão e agora a gente tem que conduzir. Isso aqui não é necessariamente ruim, acho que não é uma decisão incoerente, né, do ponto de vista... Só que a gente tem que ficar muito atento a como as decisões de incorporação não estão sendo tomadas, assim, tá? Eu acho que isso, de novo, as regras são muito frágeis. As decisões da saúde suplementar são muito frágeis. A gente tem, assim, pecados capitais nesse processo. A gente não tem espaço para negociação de preço nesse processo, né? Fala-se muito em ter limiar para a saúde suplementar. Como é que eu vou ter um limiar se eu não tenho capacidade de negociar preço? Você faz toda uma análise em cima de um preço sem-médica, um preço completamente real, todo mundo sabe disso. É um processo cheio de coisas sem pé nem cabeça. Então, assim, se a gente quer... Tá dando à ANS o poder de dizer não, e isso vai impedir as pessoas de judicializarem.
e ela vai dizer não, a partir de um processo cheio de fragilidade, nós temos um problema, assim, de confiança institucional. Eu não estou aqui criticando o poder da ANS de dizer sim ou não, eu acho que tem que ser dela mesmo, só que ela tem que ter muita humildade para reconhecer que o processo não está legal e precisa de mudanças. Assistam às reuniões da CoSaúde, você vai ver que toda reunião, todo mundo critica o processo, dá sugestões de melhoria, e eu só vejo a ANS dizendo, estamos pensando, estão há 3 anos pensando e não fazem nada. E pode fazer, cria um grupo de trabalho, faz aquele negócio lá, que você gosta também lá do sandbox regulatório, faz protótipo, vai tentando alguma coisa para melhorar. Agora, esperar que vai melhorar do nada, sem fazer nada, cara, isso não vai acontecer. Então a gente tem que ficar muito atento, principalmente nesse início, para que as decisões possam estar o mais bem estruturadas possíveis, para não prejudicar o setor como um todo e, sobretudo, o paciente, assim, né? Eu acho que nesse aspecto, todo mundo aqui vai viver esse sistema, né? A gente quer ter uma saúde digna, com sustentabilidade, mas não pode ser uma coisa tão frágil. Acho que isso gera uma desconfiança generalizada em todos os atores, e é por isso que está todo mundo se matando, se degladiando, né? Ninguém ali confia em ninguém, então a gente tem que melhorar esse nível de confiança no setor. Pessimista, meu final aqui, né, gente? Excelente, pessoal. Thiago, Tereza. Acho que vamos caminhando para o final, então. Temos dúvidas, questionamentos aqui, podem mandar aqui no chat. Também fica à vontade, quem quiser que está no Teams aqui, também abrir a câmera, levantar a mão para expor algum ponto relevante em relação ao tema. E também a gente vai conferindo se tem algum questionamento também no YouTube. Boa, já temos uma mãozinha levantada aqui. Deixa eu ver aqui. Do Anderson. Anderson, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, parabéns aí pela iniciativa, principalmente para quem não é da área, né, é leigo, mas assim, trabalha na área da saúde, é importante esse debate, essa discussão. Baseado nas novas regras, né, nas novas normativas aí, que são da escada, né, das 5 regras, vocês acham que as empresas que desenvolvem novas tecnologias vão ficar com receio de submeter essas terapias, com receio justamente de tomar a negativa e complicar a vida dessas empresas para disponibilizar essa nova tecnologia para o paciente final? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Posso responder? Depois pode, Tim. Olha, eu acho assim que esse comando, se a ANS disse não é não, num processo cheio de fragilidade, eu acho que pode sim, no primeiro momento, dar uma sensação para a empresa de que é melhor ela, principalmente para, por exemplo, empresas que trabalham com produtos para doenças raras, que você, enfim, não tem estudos tão robustos, etc. e tal. Eu acho que pode ser um incentivo perverso de não submeter, o que é ruim para o sistema, porque enquanto não tem uma submissão, o paciente não tem uma resposta. Ele vai ter que judicializar. E, na boa, a pior coisa para um paciente é ainda, no meio do estresse de cuidar de si mesmo, ter que pensar em judicializar. Então, esse certamente não seria o melhor cenário para o paciente. Por outro lado, tem que tomar um cuidado, porque na própria decisão, diz lá que o juiz, quando der uma decisão, ele vai pedir para a ANS, vai mandar um ofício para a ANS avaliar a possibilidade de avaliar. E eu acho que aqui, talvez no voto tenha alguma coisa assim, no SUS, ele ainda, o STF ainda deu poder para alguns órgãos de caráter nacional, Conselho Superior da Defensoria Pública, o outro lá, o Conselho do Ministério Público, deles fazerem meio que uma submissão facilitada. Então, se começar a ter muita judicialização, alguém vai submeter e, às vezes, com dossiês, mas, assim, sem muito, né, sem tanta qualidade. E aí, isso pode ser um problema. Agora, acho que uma outra coisa também, que aí eu acho que pode ter um efeito positivo, é que se você submete, muitas empresas preferem submeter primeiro na saúde suplementar, e eu entendo que não é uma crítica, porque eu acho que assim, a regra do jogo estimula as pessoas, os atores a fazerem da forma que é mais conveniente para si mesmo, né? Mas muitos atores submetem primeiro na saúde suplementar, porque é mais, teoricamente, mais fácil de incorporar, mais recursos, etc. E aí, se entrar na saúde suplementar, depois entra no SUS, inclusive usa como argumento, inclusive já está na saúde suplementar, né? Entendendo que isso dá até mais peso numa submissão para o SUS. Agora, eu acho que é uma coisa meio que muda de figura. E isso pode ser bom,
porque o paciente do SUS fica esperando alguém submeter e quase nunca tem uma resposta. Agora, talvez seja até interessante submeter para o SUS primeiro, e aí faz uma proposta de preço baixa para o SUS. E de repente você pode estimular as empresas a fazer uma proposta de preço mais baixo para o SUS, porque aí entrando no SUS você pelo menos ganha o mercado da saúde suplementar, ainda que você não tenha uma margem tão grande no SUS. Agora, isso também não necessariamente é justo, tá? Eu estou falando isso porque eu acho que é um mecanismo, né? A regra de hoje estimula isso, mas isso também não é tão justo com os planos de saúde. Os planos de saúde não devem... Acho que a gente não pode achar que é normal o plano de saúde ter que pagar o preço fábrica, o preço cheio, né? Você também tem que viabilizar algum mecanismo de negociação de preços para também melhorar a condição para a saúde suplementar. A gente tem que fazer uma discussão de preço justo também, né? E isso envolve CMED, envolve uma discussão mais ampla, envolve, né? Acho que até discussões com organismos multilaterais. Então, a gente vai ter ainda uma acomodação dessas coisas. Mas, assim, eu espero, sinceramente, que a gente não tenha um cenário de não submissões, porque o maior prejudicado nisso é o paciente. A gente tem que lutar para que as regras sejam melhores, né? Mas, assim, vamos tomar muito cuidado para não estimular né? Eu entendo que o sistema, ele induz a isso, mas a gente tem que tentar melhorar rápido os pontos frágeis para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Aqui eu só vou fazer uma ponderação, assim, porque a gente tem países já que incorporam tecnologia e não é tudo que é proposto que é incorporado, e nem por isso as empresas deixam de fazer inovação, né? Acho que tem esse ponto, assim, né, que a gente, né, agora, primeiro, eu acho que a questão de preço, quanto mais regulada, do meu ponto de vista, pior, tá? Eu acho que a regulação de preço da CMED hoje, ela tem dois extremos, que é a regulação de preço de medicamento. Ela tem um extremo que ou ela é muito caro, e aí acaba inviabilizando o acesso, e ela acaba sendo utilizada como um parâmetro, porque o preço é fixado, né? No medicamento isento de prescrição, que não tem preço fixado, você vai olhar o valor, o preço só cai, né? As pessoas vão melhorando o método de produção, e por quê? Porque você tem só a concorrência. É lógico, a regulação de preço, ela não aconteceu à toa, tem uma discussão aí de quando liberou o preço, os preços cresceram muito e tal, mas assim, o jeito que tá não dá. Então eu tenho um extremo em que o preço ele é muito caro, e o outro extremo que ele é tão barato que a indústria não consegue mais continuar produzindo. E ela para a produção, e a gente deixa no Brasil de ter um produto específico, né? Porque a CMED se recusa a fazer um reajuste extraordinário de preço. O que é um absurdo juridicamente, inclusive, tá? Mas então, eu pessoalmente não sou favorável à regulação de preço, né? E eu não acho necessariamente que uma negativa da ANS vai deixar de fazer com que a empresa peça a incorporação, mesmo porque ela pode pedir mais de uma vez. Ela pode complementar, não estou autorizando porque você não cumpriu isso. Então tá, vou pedir de novo, vou complementar. Mas ela perde a judicialização. Assim, o tipo que ela perde é que pega doença rara. Doença ultra rara. Vai ser muito difícil. Se a ANS disse não é não, se alguém entrar com uma ação, não, se for para seguir a recomendação, aqui a decisão, o paciente não vai ter acesso. Então, assim, eu acho que é normal ela ter o medo de submeter, com medo de que esse não impeça, eventualmente, né, assim, eu não estou entrando no mérito, porque eu acho assim, tudo isso mostra como o negócio é frágil, e a gente tem que criar mecanismos para evitar isso, né? Mas a gente não pode ser ingênuo achando que uma decisão como essa não vai fazer quem tem interesses comerciais pensar na melhor estratégia, vai pensar, né? Assim, se eu tivesse nessa posição, provavelmente faria a mesma coisa. Mas por isso que eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, e acho que um ponto que você trouxe, eu confesso que eu nem me aventuro muito a pensar em regulação de preços, mas porque eu não entendo tanto, mas uma coisa que eu vejo no processo e que eu acho que está ruim para todo mundo, é que muitas vezes as empresas no processo falam assim, olha, eu estou disposto a fazer, eu não vou fazer esse preço, o preço que você está considerando aí para fazer análise de impacto econômico é um preço irreal, eu não pratico isso, eu não vou praticar, né? Mas, por exemplo, se um medicamento entra no rol e você é fabricante único, a hora que entrou no rol, eu não vou ter estímulo nenhum em fazer abaixo do preço fábrica, né? Estímulo nenhum. Mas, às vezes, a própria empresa, ela até
ela estaria disposta, antes, obviamente, de ser incorporado, de fazer uma proposta de preço menor, até de assumir um compromisso. E eu acho que hoje, no processo, ele não viabiliza espaços para compromissos. Não é nem obrigar a empresa a fazer tal preço. É assim, olha, eu assino em cartório, eu registro em cartório que eu vou fazer, eu não vou fazer acima desse preço, me comprometo. Pode mudar aí para melhorar o... Não deixam. É isso que eu acho que a gente precisa refletir, melhorar, né? Ou até um fomento, um compartilhamento de risco da indústria. Para terapias, caras, esse aqui eu vou entrar, mas então, indústria, quando você fornecer, você vai se dispor a isso. Mas acho que são coisas... É que assim, às vezes eu fico pensando que a gente tem que sair da casinha que a gente tá e começar a pensar de outra... Porque a gente fica viciado, né? A gente fica viciado nesse rito, assim. Enfim... Mas acho que tem mais gente aqui pra... A provocação do Anderson foi muito boa. Eu acho que até fica como uma próxima live, que é exatamente como o Thiago comentou. A gente não debate somente a questão do acesso, mas também todo o processo de incorporação, né? Então, acho que já fica um outro tema para uma próxima live, a gente debater também em relação à incorporação de tecnologias na saúde suplementar e SUS. Também eu acho que é um tema bem relevante. Aqui no chat, a Carolina Oda, ela mandou também uma outra provocação, né, para vocês responderem. Se a saúde suplementar é uma área individual, não deveria haver realmente um limite de cobertura? Ela pergunta porque ela vê que é uma tentativa de equiparação da saúde privada com a saúde pública, principalmente no quesito de cobertura, como vocês comentaram, né? Então, para ela, parece uma tentativa de tornar a saúde privada tão assistencialista quanto no âmbito público. Então, ela queria entender o posicionamento de vocês sobre essa limitação ou não. Eu acho assim, a gente tem que combinar algumas premissas, assim, sabe? Eu acho que os atores têm que começar a combinar e consensuar algumas premissas, né? E eu acho que todos eles, em alguma medida, né, vejo a fala de alguns atores aí também, operadores de plano de saúde, talvez assim, aquilo que realmente é importante, quem contrata um plano de saúde é suplementar, é até além do SUS, né, por isso tem esse nome suplementar. Assim, você contrata um plano de saúde para ficar tranquilo, assim, você não faz mais poupança pensando que nem os meus bisavós faziam, poupança para poder pagar o hospital. A gente quer ter acesso àquilo. Eu não sei o que eu vou ter, não sei se eu vou ter câncer. Então, assim, por isso que não dá para eu fazer, vou fazer um plano que cobre tudo menos câncer. Não faz sentido, assim, você não sabe o que você vai ter. Eu acho que tem que ter a própria premissa de um plano de saúde você ter. Agora, talvez, nem tudo que existe é o melhor, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter... A premissa é, aquilo que é bom, a gente vai estressar o sistema para garantir que as pessoas tenham acesso, aquilo que realmente é importante para elas, a gente vai estressar o sistema, né? E quando eu falo estressar o sistema, é para além, completamente fora do que a gente vem discutindo agora. A gente vai ter que ir para muito além. É risco compartilhado, numa pegada muito mais sofisticada. É alguma coisa, assim, sei lá, de mudanças de precificação, sei lá, assim, coisas que eu não consigo nem falar, porque eu tô fechado na minha casinha, é só o que eu escuto, só que a gente tem que estressar mais isso, né? E não simplesmente dizer assim, não, eu não quero que droga cara entre, eu não quero que coisa... Cara, assim, se é importante e você, assim, na situação, se fosse você, cara, pra sua vida que não é importante, seria absurdo você não ter acesso àquilo. Vamos pensar em alguma forma melhorada de refletir sobre isso, sabe? E eu acho que a gente peca muito nisso. A gente vai no simples, sabe? Tem uma expressão do quem que é? Acho que não é o Taleb, é o Daniel Kahneman, que ele escreveu aquele livro Rápido e Devagar, né? Ele é um cara que ganhou o Prêmio Nobel da Economia e ele fala muito sobre viéses cognitivos. E a gente acha que tudo que a gente... tudo que a gente vê, tudo que a gente tem de conhecimento, parece que é o único conhecimento do mundo. E a gente tem que começar a ter uma humildade e falar, cara, eu não sei um monte de coisa, assim. O fato de eu não ter descoberto ainda uma solução, significa que a solução não existe em algum lugar, que alguém não possa ter uma ideia melhor. Com certeza tem. E ele dá um exemplo que, para mim, assim, mostra muito isso. Eu quero comprar ações da Ford, né? E aí eu devo perguntar para mim, assim, eu devo comprar a ação da Ford? O que eu preciso refletir? Cara, eu preciso refletir o valuation da empresa, eu preciso refletir assim, a situação do mercado, o contexto, os riscos, etc, etc. Mas qual que é a pergunta? E essa é a pergunta difícil e certa que eu tenho que fazer. Essa é a pergunta difícil e a correta. Só que qual é a pergunta que eu faço? Eu, Thiago, que não sou eu falo assim, eu gosto de carro da Ford?
E aí eu vou lá, e se eu gosto do carro da Ford, eu compro a Ford. Cara, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente substitui perguntas difíceis por perguntas fáceis, erradas, né? E eu acho que na saúde suplementar, em matéria de política pública, a gente faz isso o tempo inteiro. E para a gente começar a fazer diferente, a gente tem que, primeiro, dar um tapa na nossa própria cara e entender, cara, que a gente não foi capaz, que a gente vai ter que estressar para além do que a gente já estressou até agora, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental aí para a gente poder evoluir nesse cenário. Beatriz, vamos passar para... Vanessa, vamos finalizar aqui. A Vanessa Prates quer... Só tem uma pergunta aqui no chat que eu vi, que pergunta se será preciso uma regulamentação da ANS para a decisão ter aplicação na prática. Não precisa de regulamentação da ANS. Desde o dia 25 de setembro, que foi disponibilizada a ata de julgamento, a decisão já pode ser utilizada, tá? Por jurisprudência do STF, não por disposição do Código de Processo Civil. Pronto, B. Posso te fazer uma pergunta sobre isso? Uma dúvida que eu fiquei. Também acho que a princípio não precisa de regulamentação da ANS, mas no voto, fala assim, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Sim. Então, assim, teoricamente, o paciente tem que pedir para a operadora, justificar para a operadora, e a operadora... Será que a ANS não tem que criar algum fluxo? Até para pensar na NIP... Nós já tem. Cara, assim, eu não sei já se tem. Aqui... Será que cumpre isso aqui? Será que, assim, atende todos esses aqui? Já evidência tem de alto nível? Sim. Será que... não. O quê? Que ele está falando que ele tem que comprovar que a operadora negou ou foi omissa. É esse quesito que você está falando? Assim, por exemplo, o Supremo está dizendo que, cumpridos esses requisitos, a operadora deve autorizar. Se é a operadora que deve autorizar, eu tenho que pedir tudo isso para a operadora. Então, assim, eu tenho que dizer para a operadora, evidência de alto nível. Operadora, a ANS ainda não avaliou, ou ela ainda não disse não. Operadora. E aí a operadora vai aprovar ou negar. Entendi agora o seu ponto, agora ficou claro. Então, que, sim, o efeito da decisão do STF, ele é imediato, ele é desde o dia 25/9 e é para toda a sociedade. Então, porque ele já definiu aqui os critérios, entendeu? Eu espero que a ANS regule. Logicamente, ela vai esperar transitar em julgado isso aqui. Ela não vai fazer um movimento antes disso. Enquanto isso, porque assim, a operadora ela já tem que ter um canal de comunicação com o beneficiário, então o beneficiário já conseguiria fazer tudo isso e apresentar para a operadora. E assim, ela negar ou não... Depois? Porque acho que aí é o canal. Quando saiu essa lei, eu mandei uma live também para a ANS, perguntando para o paciente, olha, se ele identificar que tem uma agência de renome internacional que aprovou, ele pode fazer uma NIP para você? Eu falei assim, não, eu não fiscalizo o que está fora do rol. É o decreto do presidente da República que tem que acontecer. Aqui eu acho que tem um componente em que, vamos imaginar, eu tenho aqui, digo para você, pedi para a operadora me negou. A ANS ainda não analisou. O médico está dizendo aqui que não tem alternativa no rol. Eu tenho aqui um estudo que diz que é de alto nível, vou dizer. E aí eu tenho que falar para a ANS na NIP, pessoal, com tudo isso aqui, mandei para a operadora negou. Será que a ANS vai fazer essa reflexão? Porque ela não fazia isso na época da lei. E eu acho que, assim, teria que fazer, né? Assim, já que, se não, vai para o judiciário e a ANS vai ficar ali, bonitinha, tipo, né? O papel que nem só comparando, foi o que aconteceu no SUS. Eles fizeram um monte de acordo lá para cumprir o tema 6, 1, 2, 3, 4. Plataforma. Assim, não vejo como a ANS não fazer alguma coisa, tá? E o consumidor já tem um canal pela RN 623, inclusive para apresentar esse tipo de pedido, tá? E eu acho que é um probatório muito rigoroso, né, também, né? Então vai precisar dessa colaboração, né? É um ônus probatório muito rígido. Vou fazer uma live para a ANS para perguntar o que ela vai fazer diante de uma situação como essa. Vamos ver o que ela... Vamos para a última pergunta. Vanessa Prates, fica à vontade para abrir o microfone. Oi, pessoal, boa noite. Desculpa por não abrir a câmera, mas é que eu estou em trânsito, indo embora. Não, é um prazer estar com vocês, quero agradecer a troca. Eu ouço muito vocês em evento e acompanho os podcasts de Thiago, gosto muito das ponderações lúcidas que ele faz, é uma inspiração para mim.
E o que eu queria perguntar, talvez seja uma pergunta que não vai ter resposta, mas vamos refletir. Vocês acreditam que esse cenário vai se traduzir no mesmo cenário que a gente teve há anos atrás, quando, diante de uma decisão da STJ, o Legislativo promulgou a Lei 14454, que foi objeto agora do STF, e, por sua vez, de novo o tema vai voltar para o Legislativo? Vocês acreditam que existe essa hipótese? Como vocês veem isso? Obrigada pelo espaço de fala e por compartilhar. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Eu já sei a opinião do Thiago. Qual é? Que a lei tem que ser alterada, que a lei é muito ruim, tem que ser alterada, né? Na verdade, assim, é isso que eu acho que deu um bug em mim e eu fiquei um pouco, sei lá, com medo da decisão do STF, porque eu tinha lei. A decisão do STF é exatamente igual, praticamente igual à decisão do STJ. É praticamente igual à decisão do STJ. E aí o Legislativo não gostou da decisão do STJ, e isso é republicano. Isso é republicano. O Legislativo falou assim, olha, STJ, você fez uma interpretação da lei, que eu sou o Legislativo e criei a lei, não concordo, e por isso, já que sou eu o Legislativo e não concordo, vou alterar a lei para dizer exatamente como é que eu penso. E o Legislativo fez isso. É republicano. Eu posso gostar ou não gostar da lei, mas é republicano. Aí o STF... assim, 7 votos do STF, 4 não, porque 4 pensavam desse jeito, né, vou me apoiar neles, assim, 7 votos falaram, não, é inconstitucional, e 4 falaram assim, olha, realmente, a lei, assim, ela é aberta, não sei o quê, mas ela não é inconstitucional, assim, o Legislativo quis fazer desta forma. E aí, respondendo, Vanessa, a sua pergunta, eu acho assim, é possível, seria republicano, mas aí me dá um bug, porque, cara, se já aconteceu isso e o STF faz isso, dá um pouco de medo. Dá um pouco de medo, assim, porque aí eu acho que o STF não respeitou essa autoridade do Legislativo, sabe? Eu acho que, enfim, eles decidiram, é só a minha opinião, é o STF, mas 4 ministros também pensaram assim, né? Então, assim, eu não sei, se acontecer de novo, a tendência é ser de novo, né? Sei lá, vamos falar a mesma coisa. Não, eu gosto deste jeito, então vai ser deste jeito, né? Então, enfim, dá um bug, né? Acho que é um ponto importante aí também. Vamos ver como é que vão ser as cenas do próximo capítulo. A gente tem inúmeros projetos de lei para tratar disso em andamento, não tem um consenso, né, do setor de consumidor e operadora de plano de saúde, e eu acho que se tiver alguma discussão, essa decisão com certeza vai ser considerada, porque, de novo, ela foi utilizada no tema 6 e 1234, que são as súmulas 60 e 61, então acho difícil ser algo diferente do que está previsto para o SUS também, lá na frente. Então, se eu tiver uma mudança legislativa do SUS e da saúde suplementar subsequenciais, pode ser que eu tenha a vontade do legislador ali, né, pensar fora do caixa. Vamos jogar uma bomba e começar do zero, né? Meio isso, né? Pode ser que a gente não precise levar tudo isso em consideração, mas acho difícil não levar no trâmite do processo legislativo. Vai ser difícil mudar isso aqui. Sobretudo pensando o que aconteceu, porque aconteceu bem isso, uma lei foi alterada. Quando eu falo que eu não achei republicana, no sentido, só para deixar bem claro aqui, de cada poder tem o seu papel ali, tá? Cada poder tem o seu papel, ele se controla entre si, mas tem que respeitá-lo. Cada um deles tem que respeitar a sua posição. E é isso que eu acho que o STF foi além, assim. Era claro, era ruim, a lei era ruim. Só que você tem que mandar o legislativo, então, melhorar a lei. Não não gosto da lei, desconsidera. E nem negócio da agência de fenômeno internacional. Foi para o espaço. Aquilo ali nem existe mais, assim. Ninguém nem mencionou isso. Sim. Perfeito. Quando sair o voto, a gente pode fazer o voto final, a gente faz uma outra depuração. Verdade. A gente faz uma nova apuração aqui, Thiago. Acordam. Vamos ver. Espero que seja menor do que a do tema 6 e 1234, né? Porque aqueles lá foi difícil de ler, né? Nossa, 800 páginas, 1000 páginas, né? E eu não consigo usar inteligência artificial, gente. O Thiago, ele é bom, eu não. Eu imprimo e anoto a caneta. Theo, acho que a gente também tem perguntas no YouTube, no chat do YouTube. Júlia, temos algumas perguntas?
não sei se eu entendi a pergunta, mas assim, enquanto a ANS não disse não, né, teoricamente, não estou nem dizendo que a pessoa vai ter que judicializar, mas teoricamente, lendo o voto, a operadora deve cobrir aquilo que cumpre os requisitos, né? Que é aquilo que a gente estava conversando, assim, qual vai ser o fluxo para isso, né? Vou poder entrar com NIP, etc e tal, então você pode. Se a ANS já disse não, mas aí o processo não mais em avaliação, processo já concluído. Aí, assim, esse requisito da ANS disse não, esquece o resto, entendeu? Porque como é tudo cumulativo, se a ANS já analisou para aquela indicação, e aí eu acho que esse é um ponto importante, porque muita gente me pergunta, mas é só para indicação ou para tudo que consta em bula? Não, as análises são tecnologia e indicação, seja medicamento, seja exame, né? Porque às vezes você tem um tratamento ou um exame para várias indicações. E as análises são tecnologia e indicação, tecnologia e indicação. Então, se tiver analisado e dito não, esquece, assim, pela decisão aqui não vai. A não ser que se comprove que há uma ilegalidade no ato, e aí, por isso, a importância de assistir às reuniões, de acompanhar todo o processo para apontar as fragilidades, né? Mas só agora que a gente voltou na escadinha, né, e pensando na pergunta da regulamentação da ANS, até pela subjetividade de alguns pontos ali da decisão, né, vale sim uma regulamentação com certeza. O que é alto nível de comprovação, né? Isso tem na decisão do Supremo ali, né, que ele fala estudo randomizado, mas será que a ANS vai pedir, vai dizer que é o presidente da República de novo que tem que tem no tema 6 e 1234. Acho que ela não vai conseguir dessa vez, Ti. Mas, enfim, só acho que concordando aí com o que o Thiago falou, né? A escada, você tem que subir os 5 degraus. Você não pode subir só 4. Senão você cai no abismo e não tem cobertura. Mesmo judicializando, né? É isso. Mais alguma, gente? Ou podemos ir para a boa noite? O Thiago tem que ir na festa do sogro dele, de aniversário. Temos mais algumas, Júlia? Acredito que não, tem. Não? Então tá ótimo. Então, vamos pro encerramento? Beatriz, quer fazer mais algum comentário? Eu acho que é isso. Foi um excelente debate. Eu acho que não é o começo. Tem muitas discussões relevantes para ainda serem fomentadas. Realmente não é somente interpretar o rol, debater se está coberto, quais são os critérios. Realmente há uma discussão em relação à incorporação, a postura da ANS em relação à decisão, né, como que vai ser os próximos passos. Então, assim, acho que o nosso objetivo era esse, né, trazer o tema, trazer os principais esclarecimentos sobre o tema e fomentar o debate em relação a esse tema tão relevante para a saúde suplementar. Então, acho que só agradecer, então, a participação de todos aqui, quem estava via Teams e YouTube, né, então, para que também todos sigam, né, acompanhem, né, as discussões em relação a esse tema, nos sigam nas redes sociais, né, as nossas, do Escritório Machado Nunes e também do Thiago Farina, e eu acho que foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, e obrigada pela participação de todos. Tereza e Thiago, também quiser dar um tchauzinho pro pessoal. Valeu, gente. Foi um prazer. Obrigado, Tê. Obrigado, Bia. Parabéns pela moderação aí. E a gente se vê na próxima. Um abraço para todo mundo. Abraço, gente. Boa noite. Obrigada, hein, Thiago. Obrigada mesmo. Tchau, até tchau, mais. pessoal. Beijão. Valeu, eu agradeço a participação de todos aí. Tchau. Abraços.